Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero muito que sim. Bom, pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de bate-papo com a Dri. E hoje, pessoal, nós vamos falar de coisas que hoje eu acho um absurdo, mas quando eu era criança era super normal, gente. Quando eu era criança, fazia aquilo lá e não tem problema. Os adultos faziam com a gente também e também não era uma coisa do outro mundo. Gente, uma das coisas assim que, vou ser bem direta em falar com vocês, que foi uma coisa que fez muito, mas muito, mas muito mal para mim mesmo, né? Que foi a pessoa pedir, né? O adulto pedir para uma criança acender um cigarro. Ah, vai lá, na boca do fogão, bota o cigarro lá. O que a criança faz? Ela vê que o adulto coloca e puxa para dentro, ela vai fazer a mesma coisa para acender. E isso eu posso falar para vocês por experiência própria. Não foi ninguém na minha família que pediu isso para mim. Foi pessoas de fora. Mas o que aconteceu? Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. E aí eu comecei a fumar com 11 anos. Eu fiquei dos 11 aos 24 anos fumando, gente. Aí eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Aí o que aconteceu comigo? Eu ia no caminho do trabalho, a gente morava aqui num bairro onde tem muitas chácaras. E eu trabalhava em chácara. E no caminho eu levava uma caixinha de fósforo, olha a ideia, levava uma caixinha de fósforo, e aquela caixinha de fósforo eu pegava as bitucas de cigarro, porque na época eram pessoas assim que têm dinheiro, né? Lá a maioria que mora lá. Hoje não, hoje bastante gente que não tem dinheiro mora lá também, mas tinha bastante gente que tinha dinheiro, então eles fumavam tipo metade do cigarro, ficavam tanto assim, tantão do cigarro, quase o carro inteiro. E eu catava aquelas bitucas e ia fumando, gente. Olha a situação. E aquilo foi me acostumando, né? E até os 24 anos que eu fiquei grávida do João, do meu filho mais velho, eu tinha 17 anos. Aí, quando eu tava de 3 meses de grávida dele, eu parei de fumar. Eu fiquei um período sem fumar, até ele nascer. Quando ele completou 2 meses de nascido, eu voltei a fumar de novo. Olha que sem vergonhice. Olha que sem vergonhice, né? Ficou quase um ano sem fumar e depois volta a fumar. É muito sem vergonha. E aquilo, né, pra mim era um alívio do estresse, disso, daquilo, como muitas pessoas hoje fazem isso por questão disso. Então, quer dizer, isso aí, naquela época, era normal alguém pedir pra uma criança, né, de 9, 10, 11 anos, ir lá e fazer isso, e acender um cigarro. E outra coisa também é bebida. Vai ali, pega tal bebida pra mim. Aí, antigamente, era assim, água que passarinho não bebe. Falar em água, já tomou a sua aguinha? Mas é água mesmo, viu? Já tomou a sua aguinha hoje? Bora tomar, gente. E era isso que eles falavam. E, no meu caso, graças a Deus, isso não aconteceu, assim, de querer bebida. Porque eu nunca gostei de bebida. Eu fui beber um pouco na minha vida, acho que eu fiquei uns 6 meses mais ou menos bebendo, logo depois que infelizmente a minha irmã faleceu, a minha irmã mais velha, e aí eu fiquei um pouco assim, meio perdidona na vida, né? E foi logo assim, eu tinha 23, 24 anos também, quando isso aconteceu, foi logo quando eu larguei também o cigarro, aí eu comecei a tomar bebida, né, alcoólica, e depois eu já também larguei tudo, que graças a Deus, depois de tudo isso, passou. Então, eram coisas, cigarro, bebida, você pedir para a criança ir sozinha buscar alguma coisa. Na época, o bairro era super de boa, né? Então, minha mãe deixava a gente buscar um leite, ela lavava roupa para fora, então ela deixava a gente buscar também sabão em pó, que boa, na época era que boa, né? A Cândida, a água sanitária que nós usamos agora. E naquela época era tipo meio que normal fazer essas coisas. E hoje já não é. Hoje você já não vê ninguém falando para criança fazer esse tipo de coisa, né? E até ir buscar alguma coisa no mercadinho, tipo, lá tinha uma venda onde a gente morava. Então a gente ia sozinha, era pequena, mas ia sozinha. Ah, vai comprar uma dúzia de bananas, vai comprar. A gente comprava bolacha, a gente era tão engraçado, esses biscoitos assim de maisena. A gente comprava bolacha ou biscoito, alguns falam bolacha, outros biscoitos. A gente comprava pesado na balança. Ai, a gente era muito engraçado aquilo lá. Era uma balança bem antiga, né? E ele colocava 100 gramas, 200 gramas, você podia comprar quanto você queria. Era um sacão que ele tinha lá, e naquele sacão ele tirava e ia colocando lá, ia pesando e ia dando pra gente. Era muito legal, né? Então a gente ia lá, comprava esses biscoitos, comprava doce, tudo sozinha. Você ia assim, tipo, era uma distância, sei lá, de quantos metros. Não era tão longe, mas também para uma criança ir sozinha que nem hoje não vai. Hoje não vai, você não deixa. Hoje o meu filho mais novo, o Gustavo, ele
acho que quando ele tinha uns 14 anos, quando eu deixei ele sozinho daqui até na casa da minha irmã, que é no mesmo bairro aqui. Quando eu deixei ele sozinho de vez. E mesmo assim, a primeira vez que ele foi, eu fui atrás dele. Pra ver se ele ia certinho, se ele ia, né, ia dar tudo certo. Então, até hoje, a gente tem todo esse cuidado com os nossos filhos, e cuidado que não tinha antigamente, gente, que era super normal antigamente essas coisas. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não, mas antigamente não tinha toda essa malícia, não tinha todas essas coisas ruins. Gente, vamos ser sinceros? A gente que não via essas malícias, essas coisas, mas tinha sim. Tinha sim, tinha todo esse perigo de acontecer alguma coisa, ainda mais com a gente que era menina, apesar que hoje não tem muito disso, menina ou menino, né? Mas tinha todo o perigo também. É que hoje eu acho que aumentou as pessoas que, né, pensam maldade, mas com certeza também tinha perigo naquela época, sim. Era que Deus estava guardando mesmo, né? E no caso desse negócio de bebida ou cigarro, essas coisas assim, eu acho que isso daí é o cúmulo do absurdo. Na minha opinião, assim, é o cúmulo do absurdo alguém pedir para qualquer outra pessoa que não fuma, um adolescente, qualquer pessoa, porque sabe que vai instigar aquilo a pessoa a fazer aquilo depois. E daquilo ela pode partir até para coisas piores, né? Então, que nós possamos, assim, isso aqui é uma coisa que eu queria conversar com vocês, que eu tava pensando agora, eu tava vindo no mercado agora, do açaí aqui, fui comprar uns leite condensado, e aí eu vim pensando nisso, eu falei assim, gente, mas era tão normal isso daí? Era tão normal? Agora, hoje, você vê, a adolescente pode fumar, pode beber, pode namorar, pode até morar junto, se quiser morar junto, pode morar, casar, né? Morar junto assim. Pode fazer tudo isso. A única coisa que eles não podem fazer é trabalhar. Coisa que eu fazia de boa, ninguém me escravizava, ninguém me escravizou. Minha mãe não me escravizou, as minhas patroas que eu trabalhei também não me escravizaram. Eu fui porque eu quis. Ninguém pediu para mim e falou assim, você tem que trabalhar. Não, também não foi isso. Também não estava passando fome, não, né? A gente passava dificuldade, fome não. Graças a Deus, nunca passei fome. Então, minha mãe também nunca falou para nós trabalhar. Nem depois de velha, ela falou. Quanto mais nova, quanto mais criança. Então, não tinha isso, né? E hoje você vê que um adolescente, o meu filho agora tem 16, ele poderia até trabalhar, que ele estuda na parte da manhã. Então, ele não tem, como fala? Ainda condições de trabalhar, porque à tarde aqui, gente, é até de noite o trabalho e atrapalhar ele em outras coisas, e eu quero que ele faça curso também. Quero que ele esteja bem estruturado, que nem o mais velho, para depois entrar no mercado de trabalho e ser bênção igual o mais velho é também. E, bom, é os planos que a gente faz, né? É os nossos planos. Aí é com Deus o resto e com ele também. Ele que tem que se esforçar também para ser assim também, que nem o irmão dele. E o que eu queria falar, gente, é sobre isso. Sobre o que era normal no passado e hoje seria o cúmulo do absurdo. Mas também não era para ser normal no passado, essas coisas. Na minha opinião. E na sua? Você acha que é normal? Uma criança acender um cigarro, uma criança ir buscar uma bebida para um adulto, né? Uma criança andar sozinha, você falar para ela ir, tipo, vai lá, tem 2 quadras aqui, tem uma padaria, vai lá buscar alguma coisa sozinha. Hoje você teria coragem de deixar seus filhos, seus netos, né, seus sobrinhos, as pessoas que você ama, as crianças que você ama fazer isso? Conta aí para mim. Porque eu não deixaria se tiver ao meu alcance, é claro, né? Hoje os meus filhos são mais velhos, mas quando eu tiver netos, quem vai cuidar é os filhos, né? E a nora. Aí é eles que vão escolher o que vai ser feito da criança, né? O que vai deixar, o que não vai deixar. É claro, eu não sou a favor da pessoa proteger demais também. Nossa, abraçou. Mas ir atrás. Fala assim, ó, se for daqui na esquina, vamos supor. Vai lá buscar tal coisa. Vai atrás, né? Pra ver se realmente para ele pegar confiança, para a criança pegar confiança, mas você tem que sempre estar desconfiando, sempre tem que ir atrás, né? Que muitas vezes nesse caminho ou lá dentro mesmo pode acontecer alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado com as crianças, não fazer igual antigamente. Deus era bom e maravilhoso, e Deus continua sendo bom e maravilhoso, mas nós temos que estar atento, né? Para cuidar das nossas crianças, não deixar as crianças assim, a Deus dará, não, gente, que depois dá problema, né? Isso dificultou bastante a minha vida, eu falo por mim, né? Eu tava lembrando disso, porque eu fiquei todos esses anos, eu ia e voltava, eu parava um pouco de fumar, daqui a pouco voltava de novo, sabe assim? Aquela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. E graças a Deus, né? Encontrei Jesus. Ele me encontrou, eu encontrei ele também, porque ele sempre esteve comigo. Era eu que tinha que dar, né? Ele sempre bateu na porta. Aí eu decidi abrir a porta. E quando eu abri a porta, ele entrou e mudou tudo mesmo, né? Sabe aqueles, que nem design de interiores, que a gente vê aqui na internet? Foi isso que Jesus fez. Ele bateu na porta, ele me ofereceu
a vida e a morte, e eu preferi a vida. E nisso ele mudou tudo. Ele falou assim: não, agora eu vou arrumar toda a sua casa, vou deixar a sua casa toda arrumada. Minha casa interior, né? Minha casa, como fala? Meu coração. E aí foi isso que ele tirou. Numa semana, não queria mais saber de beber, não queria mais saber de fumar, e não queria mais saber das bagunças, né? Não é bagunça assim, gente, porque eu nunca fui assim, nossa, a Diana era do forféu, não sei o quê. Não, nunca fui. O meu negócio era assim, eu gostava muito de ficar na lanchonete, junto com o pessoal, de dançar, essas coisas assim, mas, né, que nem eu falei pra vocês, é só nesse período que eu bebi, mas o resto eu só fumava, não bebia. Eu era uma pessoa sã. Só fazia mal para mim mesmo, no caso do meu pulmão, mas o restante não fazia mal para ninguém. Mas mesmo assim, né, parecia que não estava fazendo mal, mas eu estava fazendo mal para mim e para o meu filho também, porque ele era pequeno também, e eu não estava dando um bom exemplo para ele, levando ele para esses lugares também, porque para onde eu ia, ele ia comigo. Então não era um bom lugar para ele estar também, apesar de ser, a maioria dos lugares era tudo lugares familiares, assim, todo lugar que eu levei ele, tinha bastante família, mas eu não achava que era como fala, um bom exemplo, né, para dar para ele. Eu queria sempre algo melhor para ele também. E graças a Deus isso para mim deu certo e foi assim, mas tem muitas pessoas que infelizmente, né, ainda tem o coração meio duro, e aí Jesus bate na porta, a pessoa ainda fala: ainda não, ainda tô muito novo, ainda vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Tomar muito cuidado, né, gente, porque o tempo passa muito rápido, né? E ele pode vir para mim agora, pode vir hoje, né, para você pode vir daqui 10 anos, pode vir hoje também. Então, cuidar bastante, né? Cuidar da nossa saúde, das nossas crianças e cuidar da nossa casa interior também. E deixar, né? Quando Jesus bater na sua porta, deixa entrar. Deixa entrar, porque você vai ver só, ele vai mudar toda a sua vida. E vai ser maravilhoso. Não é uma mudança boa, não é uma mudança ruim, quer dizer, não. É uma mudança muito boa, muito maravilhosa. Bom, meus amores, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Desculpa aí, já passou bastante. Agora eu tô falando demais, gente do céu. Pensa uma pessoa que fala. Esse final de semana teve uma correria aqui, não deu pra me falar. Fiquei engasgada, queria falar. Bom, meus amores, mas é isso aí. Vamos cuidar das nossas crianças, porque o que era normal antes, né? Não é normal agora e também não era pra ser normal antes. Um beijão pra vocês, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo.